O inferno existe ou não? O que a palavra de Deus, a Bíblia, fala sobre isso? Eu queria trazer alguns textos e trazer uma resposta sobre essa pergunta. O inferno existe ou não? Mateus capítulo 10 e versículo 28, o Senhor Jesus vai nos trazer a resposta a essa pergunta. Se o inferno realmente existe ou não. Se o inferno é real ou não. O que acontece com uma pessoa que não é alcançada pelo sacrifício de Jesus? O que acontece com alguém que não se arrepende dos seus pecados e não recebe o sangue de Jesus que nos perdoa dos nossos pecados? Mateus capítulo 10 e versículo 28 fala assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só, o Senhor Jesus Cristo está afirmando que nós não devemos ter medo das pessoas, daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas ele fala, olha, tenham temor daquele que pode fazer perecer, entregar, deixar alma e corpo no inferno para serem destruídos. Então, esse texto, essa passagem das Escrituras, Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, claramente nos traz uma resposta sobre essa pergunta. O inferno existe ou não? Sim, o inferno existe, é real, e nesse momento tem pessoas lá sofrendo o juízo de Deus. Mais um texto, Marcos, capítulo 9 e versículo 43. Novamente, Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Todo-Poderoso, nele tem a vida, ele nos traz novamente uma outra passagem, uma outra escritura, onde ele traz novamente uma afirmação sobre esta pergunta. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha só, aqui Jesus nos traz uma profundidade maior do inferno. Ele fala que o inferno é um lugar onde o fogo nunca vai se apagar. Palavras de Jesus. Aonde existe um bicho que não morre e o fogo nunca se apaga. Há um bicho, vamos dizer assim, um monstro, vamos dizer assim, algo que fica atormentando as pessoas no inferno. Ele diz que o fogo nunca se apaga. Esse lugar é um lugar de tormento, é um lugar horrendo, um lugar terrível. E para este lugar vão as pessoas que pecam contra o Senhor, pecam contra si mesmos e não recebem e não se arrependem e não reconhecem Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mateus 10, 28 e Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48. Anote esses textos e reflita se você tem dúvidas sobre isso. O Senhor Jesus está nos dizendo claramente: o inferno é real. É um lugar de tormento onde o fogo não se apaga, onde o corpo ali e a alma são atormentados por um fogo permanente, onde um bicho fica atormentando essas pessoas dia e noite. Amém, queridos? Eu quero trazer essa palavra porque nós falamos muito do céu, muito que Deus é amor, mas nós esquecemos de falar sobre essa realidade, que o inferno é real. E o outro texto que eu quero meditar com vocês
trazer para que você entenda isso é Provérbios, capítulo 15, e versículo 11, fala assim: o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Então, aqui em Provérbios 15, versículo 28, está falando que o inferno e a perdição estão diante de Deus. Deus está observando, vendo, está diante do Senhor. Então, existe o inferno. No versículo 24 aqui também, no capítulo 15 de Provérbios, fala assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno, deste lugar que Jesus falou, que está embaixo. Provérbios, capítulo 15, versículo 11 e versículo 24. Anote aí e reflita. Então, esses textos que eu estou falando para você, claramente falam da existência do inferno. O inferno é real. E para este lugar vão todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que rejeitam ao Filho de Deus, que vituperam a cruz, que não buscam a Deus e não se entregam a Cristo em arrependimento. Se nós confessarmos ao Senhor com a nossa boca e cremos no nosso coração, seremos salvos. Salvo do quê? Salvo deste lugar de tormento e de maldição, que é real e existe, e que nesse momento tem pessoas lá sofrendo o juízo por uma vida ímpia e uma vida rebelde à palavra de Deus e ao Senhor Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Compartilhe com outros essa palavra. Jesus está voltando. Volte ao Senhor. Não temais os que matam o corpo e não pode fazer nada para a alma. Não tema as pessoas. Temei antes aquele Deus que pode fazer perecer no inferno a sua alma e o seu corpo. A esse temei. Amém, queridos? Deus abençoe.